Todo mundo já ouviu dizer que as palavras têm poder, mas será que elas têm mesmo? Se as nossas palavras determinassem o nosso futuro ou o nosso destino, será que o vocabulário que a gente usa permaneceria o mesmo como ele é hoje? Será que a gente continuaria falando o que a gente fala? Será que a gente passaria a selecionar melhor as palavras, tomando um cuidado um pouquinho maior? Hoje eu quero trazer para você o porquê a gente precisa tomar cuidado com o que falamos. E eu também quero te mostrar alguns impactos que as nossas palavras podem ter na nossa saúde mental e na projeção do nosso futuro. Meu nome é Lucas Zene e eu sou autor de 2 livros que abordam o comportamento e o relacionamento dentro da família e dentro do ambiente de trabalho. Eu sou também estudante de psicologia na Open University, aqui no Reino Unido, e eu trago esse tipo de conteúdo que ajuda as pessoas, como você, a melhorar a perspectiva de vida, a desenvolver melhor um controle emocional que tenha qualidade e que faça com que você tenha relacionamentos e atitudes mais saudáveis para você e talvez para os outros também. Mas para iniciar esse assunto, eu acho importante a gente prestar atenção em como que a gente faz as afirmações sobre as coisas e sobre as pessoas. O que você acha que acontece quando a gente fala? É difícil aprender uma nova língua. Eu não tenho tempo para isso. Eu vou tentar comer melhor a partir de amanhã. Eu não tenho paciência para gente chata. Ah, eu sou desse jeito mesmo. Não tenho o que fazer. Você acredita que essas palavras vão surtir um efeito positivo ou negativo em você? E elas vão te formar uma crença positiva ou uma crença negativa. E se a gente ajustasse essas frases, essas afirmações, para essas aqui, ó. Mesmo sendo difícil aprender uma nova língua, eu vou me organizar para aprender. Eu vou começar a comer melhor a partir de agora, não vou esperar mais. Eu estou impaciente hoje, mas amanhã eu vou ser mais tolerante. Eu sou desse jeito hoje, mas eu estou aberto para mudanças saudáveis no dia de amanhã. A maneira de falar produz consequências e certos impactos. Você concorda comigo? E no momento que a gente começa a se auto-perceber, a gente evita conflitos internos e conflitos externos. Seja você uma pessoa espiritual ou não, o poder que as palavras têm sobre a sua vida, eles são inegáveis. É só prestar atenção e perceber nos impactos que elas têm na tua vida pessoal. Mesmo que você esteja falando sozinho dentro de 4 paredes, as palavras vão te impactar de alguma maneira. Apesar de muitas pessoas falarem sobre o poder das palavras na área da comunicação, no jornalismo, nos noticiários, esse conceito tem base bíblica e eu quero mostrar isso para você de uma maneira mais simples do que é abordado normalmente pelos pastores, pelos padres e pelas instituições religiosas. Ou seja, pensar no que certas palavras podem causar não é apenas um misticismo ou então coisa de gente positiva ou religiosa demais. De fato, as palavras faladas para o bem ou para o mal podem sim construir ou destruir totalmente pessoas e situações. Veja só o que o livro de Provérbios diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muitas vezes a gente se pega subestimando o poder das palavras. Às vezes, uma palavra de encorajamento pode iluminar o dia de alguém de uma forma avassaladora, no bom sentido. Enquanto uma palavra negativa pode deixar algumas cicatrizes e algumas dores que a pessoa que ouviu ou que sentiu tenha alterações drásticas na vida dela, mas de forma negativa. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, lembra a gente que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. É uma responsabilidade que a gente não pode levar despreocupadamente, a gente precisa prestar atenção. A própria Bíblia, que é a palavra de Deus, alerta a gente que a gente vai comer dos frutos da nossa própria língua. Nós viveremos as consequências do que falamos com os nossos próprios lábios. E isso não vale apenas para nós, mas para as pessoas que escutam a gente também e recebem o que a gente fala, recebem as palavras que a gente expele da nossa boca. Deus poderia ter criado o mundo de muitas formas. Sendo Deus, ele poderia simplesmente ter imaginado ou estalado os dedos, igual a gente vê nos filmes, mas não. Ele fez questão de verbalizar o que ele estava criando e assim deixar registrado na sua palavra
as coisas que obedecem uma ordem audível, para que a gente consiga compreender a etapa da criação. Pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem, a palavra de Deus, e que foram feitos do nada. Assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Mas é claro que a gente não tem a capacidade de criar coisas na natureza como Deus criou. Nós vivemos numa atmosfera que é física e espiritual, onde tudo que a gente fala produz alguma coisa, já que a gente é feito de neurotransmissores que produzem caminhos lá dentro do nosso cérebro e que fazem com que nossas palavras registrem algumas maneiras e alguns hábitos, além da gente ser cercado por testemunhas do que a gente fala diariamente. Essas testemunhas, que são as pessoas que escutam, elas podem replicar as nossas atitudes, ou então elas podem fofocar ou comentar sobre elas, tipo aquelas tiazinhas que ficam no portão e que ficam ouvindo tudo que os outros falam para ter uma pauta nos assuntos que eles têm, para ter um assunto para eles poderem articularem, falarem mal, falarem bem. Vai depender de cada pessoa, de cada tiazinha e de cada vizinha que você tiver. Já de um ponto de vista neurocientífico, estudos da programação neurolinguística nos dizem isso também. As nossas palavras podem programar nosso cérebro e também a nossa maneira de pensar e ter consequências no nosso comportamento graças a isso. Cada vez que a gente fala algo, a gente está praticamente afirmando, a gente está reavaliando uma informação ou uma opinião. É como fazer um mesmo caminho num matagal várias e várias vezes. O que acontece quando a gente anda num matagal pela mesma trilha várias vezes? A gente vai abrir um caminho, e esse caminho vai ser feito devido à nossa repetição. Quanto mais fazemos isso, mais difícil fica andar por novos caminhos, porque aquele ali já está traçado, já é mais confortável passar por aquele mesmo caminho que várias vezes a gente está acostumado a andar. O mesmo acontece com a nossa mente. Cada vez que a gente verbaliza alguma coisa, seja cantando uma música, seja afirmando alguma coisa ou comentando algo numa conversa descontraída, a gente revalida aquela informação na nossa crença, na nossa forma de pensar ou nas coisas que a gente vê, nas nossas opiniões. Uma frase pesada pode até ser aparentemente inocente, sem muita pretensão, mas quando algo ruim chega no ponto de ser dito, de ser verbalizado, significa que aquilo estava dentro da gente. Às vezes, a gente até consegue controlar o impulso antes de falar algo desagradável na frente de algumas pessoas que a gente não quer decepcionar. Mas, em algum momento, aquilo que a gente pensa vai escapar e, por vezes, a gente vai acabar validando tantas vezes aquilo dentro da nossa mente que vai se tornar um hábito. E esse hábito vai, em algum momento, sair da nossa boca, espontaneamente. E quando existe um hábito de falarmos agressivamente, por exemplo, com ódio ou com desejo de vingança, isso é muito comum, a gente vê em pessoas que estão frustradas, que não organizam seus sentimentos. Pode ter certeza que essas pessoas não estão apenas utilizando palavras e usando uma entonação porque elas escolheram aquilo. Elas estão usando uma expressão de algo que está vindo de dentro delas, algo que ela pensa, algo que ela acredita. É um sentimento intrínseco. E sabe por que isso acontece? Porque está conectado. A fala dos pensamentos e a crença, eles estão associados. É mais ou menos assim que acontece. A gente pensa, a gente crê, e aí a gente expressa em palavras e atitudes. Mas o problema é que nem sempre a gente tem uma consciência muito apurada do que a gente pensa e do que a gente crê. É por isso que eu te friso aqui que é importante a gente prestar atenção nas nossas palavras, nas palavras que se formam no nosso pensamento e nas palavras que saem da nossa boca. Elas são tipo um termômetro para que a gente consiga avaliar no que a gente anda pensando e que tipo de crença a gente tem, que tipo de crença a gente vem alimentando dentro da nossa mente. Preste mais atenção nos grupos das palavras que se formam no teu pensamento, nas expressões que saem espontaneamente da tua boca. Já no início da formação delas, tenta pegar elas lá na curvinha onde elas estão vindo para pegar embalo e sair da nossa boca. E olha só, você já imaginou que todas as músicas que a gente escuta, tudo que a gente canta,
são absorvidas para dentro da nossa mente com a mesma frequência com que a gente escuta, com a mesma frequência da entonação que eles usam, o contexto de uma letra, de uma música, pode parecer inofensivo. Eu entendo que muita gente fala, é só uma música, é divertido, mas é como uma semente que se planta. Um dia aquela semente vai brotar, se a gente permitir que ela cresça. Eu posso dar exemplos de músicas aqui, mas eu não quero puxar a sardinha para nenhum lado ou estilo musical. Eu só quero levantar consciência na tua vida. E também eu quero te convidar a prestar atenção nas letras que você tem escutado, nas intenções de cenas de filmes, de seriados, em programas de televisão, e também a maneira com que os comunicadores falam com a gente, e como a gente escuta como assistente, como a gente reage àquilo. Tudo isso é estudo para a nossa autoconsciência e o desenvolvimento dela. Outro cenário é quando alguém fala mal de um outro alguém, quando a gente mesmo fala mal de alguém. A gente não está só plantando uma semente de discórdia na cabeça de quem está escutando a gente está também rogando uma praga, uma maldição em cima da pessoa a quem a gente está falando. Isso pode parecer pesado, e de fato é, porque tem que ser assim, a gente precisa aceitar isso. Por isso a gente evita medir as nossas palavras demais, a gente evita ter consciência do peso das palavras que a gente usa, porque a gente escapa dessa responsabilidade. Pensar nisso é para poucos. É para aqueles que de fato entram em um campo de autoconhecimento e autoconsciência que poucas pessoas passam a ter. E muitas vezes a gente pode ser amaldiçoado pela negatividade das nossas próprias palavras. Porque falar mal de alguém diz mais sobre você do que sobre a pessoa de quem se fala. Porque falar mal de alguém diz mais sobre você do que sobre a pessoa de quem se fala. Porque falar mal de alguém diz mais sobre você do que sobre a pessoa de quem se fala. E quando a gente fala de nós mesmos, a nossa mente aceita como verdade os pensamentos críticos que a gente dirige a nós mesmos. A parte boa é que a mente também aceita como verdades as afirmações positivas. O pensamento e o que a gente diz tem grande impacto no tipo de vida que a gente cria para nós mesmos. Muita gente vive afundada em pensamentos negativos e nem percebe que a autoestima, a relação com as pessoas, a rotina que a gente tem, os projetos e os planos de vida, tudo vai mal por causa dos pensamentos negativos e por causa das palavras que a gente usa para se expressar. Mas a gente, como um ser humano e com essa mente mórbida, que a gente não quer admitir que são nossos próprios pensamentos que fazem com que a gente cave a nossa própria cova, a gente insiste que é tudo parte do destino, que a gente está sendo condenado ao fracasso, queira a gente ou não, que não somos bons o suficientes e que a gente não merece o amor de alguém. E olha só, eu estou fazendo isso de novo. A gente tem que admitir a nós mesmos que a gente precisa vigiar a nossa mente. Nossos pensamentos e as nossas palavras precisam ser observados, porque são mais de 60 mil pensamentos em um dia só. A gente não vai conseguir filtrar todos. Onde a gente vai parar se deixar todos eles descontrolados? Confiar no poder das nossas afirmações vai ajudar a criar momentos, ambientes e sentimentos que a gente deseja para nós mesmos. Eu sei que pode parecer chato fazer isso, ficar lá na frente do espelho, como a gente vê as pessoas fazendo em exemplos de vídeos ou então em filmes, mas não precisa ser assim. Essa é uma boa prática, a gente não tem noção disso. De novo, essa é só mais uma crença limitante. Se a gente pensar que elas são chatas de fazer, a gente nunca vai fazer. Repetir frases diariamente é sim uma prática saudável. Essas frases podem ser selecionadas, pré-selecionadas, muito bem escolhidas para que você seja assertivo no que você quer, para você fazer tua mente operar da maneira que você pedir. A gente pode dizer a nós mesmos o que a gente merece, como a gente merece, por que a gente merece ser feliz. Com uma coisa específica, a gente deve escolher coisas que cabem no nosso cotidiano, coisas que a gente quer. A gente pode escolher um objetivo específico, como por exemplo, ter novos amigos, conquistar um trabalho novo, acreditar na capacidade que a gente tem de alcançar aquele trabalho, aprender a tocar um instrumento novo e confiar que você consegue. O teu subconsciente vai construir nessas pequenas frases, nessas afirmações que você vai pré-selecionar, ele vai avisar o teu sistema neural e vai criar hábitos, vai começar a viver como se essas coisas já estivessem acontecendo,
como se elas já estivessem em desenvolvimento. Nossa realidade vai realmente começar a espalhar o que a gente afirma. Ah, Luca, mas eu acordei num dia horrível, me sentindo mal, meu dia começou com o pé esquerdo. A minha mente não está produzindo coisa boa. Bom, o remédio vai ser a disciplina em afirmar todos os dias, com as afirmações que você pré-selecionou por várias vezes. Essas frases escolhidas por você são para momentos assim. As afirmações são uma ferramenta que vai ajudar você a criar uma realidade que você tanto deseja para si. E isso inclui momentos desconfortáveis, momentos de raiva, emoções negativas, momentos de impaciência e intolerância. Então, bora pegar uma caderneta, um papel e fazer o seguinte exercício aqui que eu vou te passar para trabalhar as afirmações. Você vai fazer isso através de um fator chave que vem junto com esse exercício, que é a gratidão. Em um papel, você vai escrever no início de cada dia 3 coisas pelas quais você se sente grato. Não precisa ser coisas muito elaboradas. Você pode ser grato pela tua cama, pelos membros do seu corpo, pela água quente que você tem para tomar banho, ou simplesmente por ter água para tomar banho. A ideia principal desse exercício é criar caminhos afirmativos alinhados com a gratidão, que vão fazer você criar um hábito de fazer afirmações positivas. E com o tempo você vai poder elaborar essas afirmações de acordo com os teus desejos para o futuro. Você pode fazer elas de uma maneira mais apropriada para a tua realidade. E eu vou te dizer, funciona, viu? Você vai perceber muito mais rápido quando fizer uma afirmação negativa, vai ter mais facilidade de identificar essa afirmação negativa, essa coisa que vai vir de uma forma desconfortável, vai vir num formato mais quadrado e também vai poder corrigir a direção dos teus pensamentos, porque você já vai ter identificado aquela afirmação negativa ou aquela crença limitante que veio à tona nos seus lábios. E se você tem curiosidade de saber mais recursos como esse para melhorar o teu controle emocional, trabalhar o teu estresse, trabalhar a tua ansiedade, melhorar a comunicação e a relação com as pessoas que estão à tua volta dentro de casa, no teu trabalho, ter também uma habilidade de escutar as pessoas com mais atenção, sem estar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem estar desfocado e poder ser desrespeitoso quando você está escutando alguém. Ou então outros benefícios que o controle emocional vai trazer para você. Está disponível hoje mesmo um curso chamado Restaurando o Equilíbrio Emocional. Dá uma olhadinha. Para 10 aulas essenciais de um curso chamado Restaurando o Equilíbrio Emocional. Nesse curso eu passo por pontos cruciais sobre o que é necessário para manter um ciclo saudável baseados em 3 coisas. O relacionamento com o nosso corpo, o relacionamento com as pessoas e o relacionamento com a nossa mente. Não esquece de seguir a página aqui para poder ficar ligado nos assuntos que vão te ajudar com certeza. Compartilhe esse vídeo em específico com aquela pessoa que só fala asneira, que só fala coisas negativas o tempo inteiro no teu ouvido. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo e um forte abraço!